O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, algumas pessoas comentavam a respeito do templo, que era enfeitado com belas pedras e com ofertas votivas. Jesus disse: Vós admirais estas coisas? Dias virão em que não ficará pedra sobre pedra, tudo será destruído. Mas eles perguntaram: Mestre, quando acontecerá isto? E qual vai ser o sinal de que estas coisas estão para acontecer? E Jesus respondeu: Cuidado para não seres enganados, porque muitos virão em meu nome dizendo: Sou eu, e ainda o tempo está próximo. Não sigais essa gente. Quando ouvirdes falar de guerras e revoluções, não fiqueis apavorados. É preciso que estas coisas aconteçam primeiro, mas não será logo o fim. E Jesus continuou: Um povo se levantará contra outro povo. Um país atacará outro país. Haverá grandes terremotos, fomes e pestes em muitos lugares. Acontecerão coisas pavorosas e grandes sinais serão vistos no céu. Antes, porém, que estas coisas aconteçam, sereis presos e perseguidos. Sereis entregues às sinagogas e postos na prisão. Sereis levados diante de reis e governadores por causa do meu nome. Esta será a ocasião em que testemunhareis a vossa fé. Fazei o firme propósito de não planejar com antecedência a própria defesa, porque eu vos darei palavras tão acertadas que nenhum dos inimigos vos poderá resistir ou rebater. Sereis entregues até mesmo pelos próprios pais, irmãos, parentes e amigos, e eles matarão alguns de vós. Todos vos odiarão por causa do meu nome. Mas vós não perdereis um só fio de cabelo da vossa cabeça. É permanecendo firmes que ireis ganhar a vida. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Queridos irmãos e irmãs, nós estamos indo para o final do ano. Já estamos praticamente às vésperas do início do Advento, a preparação para o Natal. E a liturgia do final do ano litúrgico, e também veremos no início do Advento, em perspectiva da celebração da primeira vinda de Cristo, o Natal, a Igreja nos coloca diante também da perspectiva da segunda vinda de Cristo. Ou seja, do dia do juízo final, dos fins dos tempos. E será essa a tônica da liturgia nas próximas semanas. Veja que já no Antigo Testamento, nós lemos no profeta Malaquias, na primeira leitura, Malaquias é o último livro do Antigo Testamento. O Antigo Testamento se encerra com o texto do profeta Malaquias. Então, esse profeta, como outros tantos profetas, falam sobre o fim dos tempos. E diz assim: Ele virá o dia do Senhor, como fogo abrasador, como fornalha. E essa fornalha, que será o dia do fim, o dia do juízo, vai queimar a palha dos orgulhosos, dos soberbos e dos ímpios. Então, o temor, o terror a respeito do fim dos tempos, não cai sobre o justo. Não cai sobre aquele que caminha na presença de Deus. Então, quem é justo e quem busca a Deus, não vê o fim, não vê a morte, não vê os fins dos tempos como uma desgraça, como uma tragédia. Por isso que é muito estranho que um cristão de verdade tenha pavor em relação à morte. A morte é algo tranquilo para quem é cristão, para quem é católico de verdade. Ele sabe que esse dia virá, e ele vive na presença de Deus, e esse dia será a plenitude da presença de Deus. O que é que vai ser queimado nesse dia? O que é que nesse dia vai mostrar
para a pessoa e para o mundo que não tem valor. O que é que não tem valor? O que não terá valor no dia do juízo final, no fim dos tempos? O que é palha. Então esse tempo é você olhando para a sua vida, cada um de nós aqui, e olhando para a própria vida e dizer e perguntar-se: o que na minha vida é palha? E que vai queimar. Pegue palha e jogue numa fornalha. E jogue numa fogueira. Ela não dá tempo nem dela encostar. E ela já entrou em destruição. O que na sua vida é palha? Tire isso da sua vida. Porque se a sua vida for somente palha, aí sim, você deve temer o dia da morte. Aí sim, você pode ficar esperto sobre o juízo final. Sabe o que na tua vida e na minha vida é palha? Todo o orgulho e toda a impiedade. Todas as obras ímpias. Todo pecado, toda maldade. Isso é palha. Toda a arrogância, toda a prepotência, tudo isso é palha. E tudo isso será devorado na hora da morte, na hora do juízo final. Então esse era um recado que havia no Antigo Testamento. Haverá o dia do Senhor. O dia em que Deus virá para queimar o que é palha. O Evangelho, o pessoal está admirando o templo de Jerusalém. O templo de Jerusalém, para aquela época, era um negócio majestoso. Quem já foi a Israel, só de ver aquele muro, o Muro das Lamentações, faz uma ideia, mas uma ideia muito vaga, da grandiosidade que era aquilo na antiguidade. É completamente da visão que se tem das pirâmides no Egito. Ou daqueles zigurates que tem no Iraque, sabe? Era outra visão. Era todo em pedra branca. Havia uma unção sobrenatural no templo. Apesar de toda a palhaçada que estavam fazendo com o templo, nós vimos domingo passado, Jesus fazendo uma chibata e dizendo: a casa do meu pai é casa de oração e não covil de ladrões, e vocês estão fazendo do templo uma baixaria. Todo mundo lembra, foi domingo, sim ou não? Apesar disto tudo, o templo de Jerusalém era uma obra magnífica, tanto do ponto de vista da construção humana, quanto do ponto de vista sobrenatural. Ainda restava um tom sobrenatural naquele lugar. E as pessoas estavam ali, Jesus estava pregando em Jerusalém, admiradas com a grandeza do templo. Jesus frequentava o templo. Jesus fazia orações no templo. Daí o zelo de nosso Senhor pela casa de Deus, pela construção, pelo lugar onde se celebra, o lugar onde se adora a Deus. E aí Jesus disse: vocês estão admirados com isso? Vocês estão admirados com essa basílica, com esse templo, com essa catedral, com esse lugar magnífico? Chegará o dia que não ficará pedra sobre pedra. Agora eu faço um convite para você. Espiritualmente, na sua mente, visite as coisas que nesse mundo te admiram, te enchem de admiração. Nesse momento, admire tudo que materialmente você construiu. Casa, carro, é material. Até mesmo, de certo ponto, a família. Dá uma contemplada na sua conta bancária. Alguns estão chorando nesse momento. Mas tudo bem, outros estão... Tá bom. Entendeu? Não sei. Tudo que você construiu materialmente, pedra, não ficará pedra sobre pedra. Então, de certo modo, olha aqui para mim, isso aí é palha, cara. Isso é palha. Se não tiver unção, se não tiver presença de Deus, se não tiver humildade, desapego destas coisas todas, o nome disso é humildade. Se não tiver um desapego espiritual disso tudo, prepare-se, porque não vai ficar nada. Não fica pedra sobre pedra. Isso é um aviso muito sério. Num mundo como o nosso, materialista. Num mundo como o nosso, em que a gente vive somente para boleto. A gente vive somente para pagar conta.
Um mundo em que as coisas estão invertidas. Nós estamos vivendo num mundo invertido. Onde o trabalhador, você que soa, que paga impostos, você é punido o tempo todo pelo Estado. E quem não faz nada é premiado. Gastando com bets. Vocês sabem disso. Estão agora fazendo uma investigação no Bolsa Família. Os caras estão gastando com as bets. Estão jogando o dinheiro do trabalhador, de quem paga imposto. Há uma inversão. Claro que nós sabemos que deve haver uma ajuda aos pobres. Agora, essa ajuda é muito mais para ensinar a pessoa a pescar, a ensinar a pessoa a não depender de ninguém, a comer o pão com as próprias mãos, com o próprio trabalho, como diz o apóstolo Paulo na carta aos Tessalonicenses. Ouviram a segunda leitura? Que quem não trabalha, que não coma. Essa é a lei que nós colocamos. O desejo pelo trabalho, o desejo por lutar pela vida e não ficar de braços cruzados esperando do Estado que ele venha nos socorrer. E cada vez o Estado se transforma num leviatã, num monstro que engole tudo. Nós vivemos numa sociedade que desde essa época aqui está invertendo os papéis. Numa sociedade que cada vez mais constrói, por causa disso, destruição. Constrói por causa destas inversões políticas e sociais. Desavenças entre patrão e empregado, pobre e quem tem condições, brancos e negros, homem e mulher, pai e filho, um contra o outro, por causa de uma inversão dos bens materiais, dos bens desse mundo, que foram colocados em primeiro plano, em primeiro lugar, no lugar de Deus. Só que tem um problema, não vai ficar pedra sobre pedra. Olha o resultado da inversão de valores. A Cracolândia é o resultado de quê? As drogas vicejando na nossa nação, no Mar do Caribe. Por que há consumidores nos Estados Unidos? Por que há consumidores no Canadá e na Europa inteira? Por conta de uma juventude, de uma geração vazia, sem Deus, sem valores. E aí precisa de cocaína mesmo, precisa de droga mesmo, precisa de maconha. E eles precisam de que alguém forneça. E aí você vê aí os pobres nas mãos, sendo jogados de um lado para o outro. Ah, mas isso é lá. Não, isso é aqui em Alphaville. Aqui em Alphaville. A inversão chega em todos os lugares. Aqui tem biqueira. Aqui tem cassino clandestino. Aqui tem prostituição. Não precisa ir para São Paulo. Os assaltos começaram à mão armada aqui nas ruas de Alphaville. Ou os senhores acham que os senhores iriam ficar incólumes, protegidos, por causa dos muros dos condomínios e dos prédios? Quando a coisa começar a cair e a desmoronar, não fica pedra sobre pedra e vai chegar na sua casa. Ai, está ameaçando. Não estou, isso é fato. A turma já está caindo fora da Alemanha. O pessoal está indo embora da Bélgica. Quem estava achando que migrar para Portugal era grande coisa, está se arrependendo. Essa conta ia bater na porta. Nas portas do Ocidente, e a conta começou a chegar. Esta sociedade de bem-estar social, baseada no materialismo, baseada nos bens materiais, obviamente não daria certo. Não deu certo na Noruega, não deu certo na Suécia, não deu certo no Japão. O Japão se reergueu depois da Segunda Guerra Mundial e se transformou numa das maiores potências mundiais. Contudo, uma vida vazia. Contudo, a concorrência humana é desumana. O número de suicídios é um absurdo. Não ficará pedra sobre pedra. Porque essa doutrina aqui, escatológica, a respeito dos fins dos tempos, quando você fala isso para um católico, a mente dele vai meio para o lado dos crentes, vai meio para o lado dos evangélicos. Fica imaginando assim, o arrebatamento, né? Ah, tá aqui, sumiu. Aí... Não, o pessoal tem isso na cabeça, que eles veem filme, eles têm parentes que são protestantes, evangélicos, e aí eles põem na cabeça, e o católico fica assim, achando que o dia do juízo final, compreende?
Vai ser um dia assim que vai estourar uma bomba. Pum! E aí Jesus vem: oi, tudo bem? Eu vim julgar. E aí, beleza? Quando Jesus fez essa profecia em Jerusalém, começou o fim dos tempos. Quando Jesus morreu na cruz do Calvário, começou o fim dos tempos. Quando Jesus ressuscitou e ascendeu aos céus, começou o fim dos tempos. E o primeiro sinal grandioso do fim dos tempos, sabe qual será? A destruição do templo de Jerusalém, que está profetizado aqui em Lucas. Aqui se misturam duas coisas. A destruição, a profecia sobre a destruição do templo no ano 70 e do fim dos tempos. E Jesus faz um paralelo entre uma coisa e outra. O templo de Jerusalém parecia inabalável. O templo de Jerusalém parecia Alphaville. Nunca vai acontecer nada. Está garantido. Tem 3 novos prédios saindo do lado da igreja matriz. Eu não sei para onde vai tanta gente mais aqui. Mas bendito seja Deus. Vem, a gente vai pregar o evangelho para eles. Amém? Vamos levá-los todos para o céu. Amém? Amém. Então que venham. Mas há aqui uma ideia, sim ou não, equivocada. De que há uma segurança, há uma estabilidade, como havia essa impressão em relação ao templo. E Jesus está dizendo: vai cair. Vocês vão ouvir guerra e rumores de guerra. Vocês vão ouvir e verão perseguições contra vocês. Vocês serão expulsos das sinagogas. Jesus faz uma série de previsões aqui. E quando vocês virem essas coisas acontecerem, será o fim. Do fim ele está dizendo aqui, disso que vocês estão admirando e estão achando que vai durar para sempre. Não vai ficar pedra sobre pedra. Ano 70, os romanos entram em Jerusalém, matam milhões de pessoas e destroem o templo. E terminam de destruir o templo pelo menos uns 70 anos para frente. Eles vão destruindo o templo. E não ficou pedra sobre pedra. O que sobrou foi um muro. Assim será a partir de agora. É isso que Jesus está dizendo no fim dos tempos. Vocês verão guerra e rumores de guerra. Um povo se levantando contra outro povo. Vocês verão filho se levantando contra pai, pai se levantando contra filho. E vocês, escute, e vocês serão aplaudidos. E vocês serão amados. É isso que Jesus diz? Vocês serão odiados por causa do meu nome. E à medida que o fim dos tempos forem chegando, mais ódio contra os cristãos. Mais ódio contra a igreja. Mais perseguição. A ponto de Jesus dizer, no fim, será que quando o Filho do Homem voltar, ele vai encontrar fé sobre a terra? Jesus não era um otimista. Jesus era realista. Jesus tinha os pés no chão. A coisa vai ser tão feia, a perseguição será tão grave, e será tão difícil ser católico, ser cristão, que muitos cairão, que muitos tombarão, que muitos não suportarão. Olhe para a sua vida, sua história, e diga: Senhor, eu quero estar de pé. No dia do juízo, quando eu terminar a minha jornada sobre a face desta terra, que toda a palha já tenha sido queimada na minha vida. Que tudo aquilo que não tem consistência, que tudo aquilo que não tem valor, hoje, não amanhã, hoje, queima, Senhor. Queima na minha vida, queima na minha história. Tudo que eu construí, tudo que eu tenho feito e lutado, e nesse momento seja posto tudo isso nas tuas mãos, Senhor. É teu, te pertence, Senhor. Hoje a igreja celebra o Dia Mundial dos Pobres. Tudo que eu construí, Senhor, é em favor daqueles que mais precisam. A minha carreira, a minha família, a minha profissão, o meu trabalho,
Tudo eu ponho, Senhor, a serviço dos meus irmãos e das minhas irmãs. É aquele juízo que será feito no dia final. Estive com fome e me deste de comer. Estive com sede e me deste de beber. Nu e me vestistes. Preso e foste me visitar. Doente e me socorrestes. Senhor, quando foi que te vimos nu, com fome, com sede, preso? Quando vocês fizeram isto a um desses pequeninos, foi a mim que o fizestes. Então, Senhor, toda arrogância, todo orgulho, toda prepotência seja destruído no meu coração. Retira, Senhor, da minha vida tudo isso que é palha. A minha vida é a minha história, a vida da minha família é um serviço ao teu amor. É um serviço aos mais necessitados, para arrancá-los dessa humilhação de depender dos outros, de estarem sempre sendo humilhados com esmola de quem dá cuspindo, de quem dá sem amor. Que a minha vida seja um serviço a levantar vidas, a ensinar estas pessoas a comerem o pão de cada dia com o suor do próprio trabalho. Que eu seja instrumento, Senhor, no mundo e na sociedade. E assim eu estarei preparado, pronto para o dia da minha morte e para o dia do juízo final. Aí sim, Senhor, eu olho para tudo que eu tenho construído, para tudo que a sociedade tem construído, e eu vejo que tudo isso só tem valor se for por causa do teu nome, se for pela força do teu amor, se for embasado na tua palavra de misericórdia, de bondade, de verdade, principalmente em favor dos mais necessitados. Mais uma vez, o Senhor nos alertou. Mais uma vez, à medida que o ano vai terminando, Deus nos dá a chance de fazer um balanço do ano que vai terminando. À medida que o Natal vai chegando, o Senhor, pela liturgia da missa, nos dá a oportunidade de fazer um balanço e de colocar na nossa mesa, na ceia de Natal, somente aquilo que tem consistência e verdade. E tudo isso que é palha, tudo isso que é apenas enfeite, tudo isso que é apenas cosmético, que isso seja colocado no seu devido lugar. Não é o centro da minha vida, não é o centro da minha família, muito menos o centro do meu Natal. Obrigado, Jesus, por esta palavra de alerta, e que assim possamos nos preparar bem para o Natal que se aproxima. Amém.